Olá, alunos! Vamos para a aula 2 de desenho arquitetônico. Vamos estudar planta baixa e seus componentes. Desenho arquitetônico parte do desenho técnico, né? Como o projeto arquitetônico das edificações. Todas as normas são a partir do desenho técnico. E a partir do desenho técnico surge o projeto arquitetônico e em cima do projeto arquitetônico seus projetos estruturais, elétrico, hidráulico, sanitário e telefônico. Do desenho arquitetônico, nós temos um conjunto de desenhos, que são a planta baixa, os cortes verticais, fachadas, plantas de implantação, situação e localização e planta de cobertura, tá? Que completa o conjunto de desenhos do projeto arquitetônico. As normas brasileiras para o desenho arquitetônico surgem do desenho técnico, tá? Então, vocês podem notar que todos são de desenho técnico. Lá embaixo, a única norma que é 6492, que é a representação de projetos de arquitetura, mas todas partem do desenho técnico, ok? Então, como é que surge, né, a planta baixa? Ela vem de um corte horizontal imaginário, a partir de 1,5 m, né, do pé direito, a partir da cota de nível no chão, né, a 1,5 m, e aí o observador coloca-se acima do corte para verificar o que está acontecendo dentro da planta, sendo que a parte superior é eliminada nesse primeiro momento. Então vamos observar um pouco a edificação cortada, como é que é o processo, né? O número 1 está a edificação completa, depois eu passo o plano de corte imaginário, né, seccional ou corte. Depois eu retiro a parte superior, né, elimino, e assim, por fim, o observador se posiciona acima dessa planta, né, e observa o que está acontecendo, as partes que foram cortadas e o que está acontecendo dentro da planta. Colocando essa planta baixa dentro do diedro, né, olhando como desenho técnico, a gente tem esse ambiente no primeiro diedro, na épora, né, posicionado na épora, ou plano cartesiano. Aí, representando também uma porta e uma janela. Nós vamos fazer o plano seccional, né? O plano de corte na horizontal, mais ou menos a 1,5 m, né? No ambiente. Cortando, vocês estão vendo que está cortando as portas e janelas desse ambiente, tá? E aí, por fim, nós eliminamos, né? A parte superior, nós ficamos só com a planta, a representação dessa planta. Das portas cortadas, paredes, o painel de vidro cortado e, por fim, eu represento, através das espessuras de linhas, essa planta baixa. A planta baixa em si, ela tem vários elementos. As paredes, né, bem reforçadas, que foram cortadas, as esquadrias, né, que são janelas e portas, o tamanho dos ambientes, o texto, as cotas, né? Falta a cota de nível. E essa seria uma observação na parte superior do observador, olhando de cima essa planta, como é que ela funciona, tá? Dentro dos seus ambientes. Para eu identificar o que cada linha representa, eu preciso saber do desenho técnico como é que funciona. Então, eu tenho a linha mais grossa para as paredes, linha traço médio para as esquadrias, o traço fino para as cotas, né, e soleiras e piso. Eu tenho traço ponto para corte, o traço 2 pontos para beiral ou tracejado, né, beiral e caixa d'água, iluminaçãozinha e tal. E outros cortes como escada, né, para tracejado, né, para fazer as representações das linhas invisíveis. Então, nós temos um exemplo aqui de uma planta baixa. Vocês podem observar as paredes com um traço mais grosso, as esquadrias com um traço médio, né? O piso com um traço fino, o beiral e as escadas ali com o tracejado, que são os elementos invisíveis da planta baixa, a linha de corte com traço ponto, né? E, por fim, as cotas e, no caso, se essa for uma planta baixa layout, que é o caso, nós temos a representação de alguns mobiliários aí, tá? Sendo que planta baixa a gente só representa equipamentos hidráulicos, sanitários.
Então, quais os passos que eu preciso para a montagem dessa planta baixa? Demarcar as paredes, representar as esquadrias e portas, representar louças sanitárias, representar pisos, textos e cotagens, montar o layout, se for uma planta baixa, layout, né? Tem que observar isso. E posicionar corretamente na folha, deixando seus espaços, né, para selo e para planilhas de esquadrias. Então, a planta baixa tem um primeiro passo, que é a demarcação das paredes com um traço fino, ok? E aí já consigo ver as espessuras das paredes, se ela for uma espessura de parede de concreto, ou uma parede de alvenaria de bloco cerâmico, ou uma parede de drywall, eu já coloco a espessura correta, tanto nas paredes externas quanto nas internas, tá? Já posiciono os ambientes que essa planta vai ter. No passo 2, eu já começo a desenhar a passagem entre os ambientes, que são as portas, janelas, né, corredores, e já começo a representar a localização dos elementos hidráulicos aí, pia, né, chuveiro, vaso sanitário, tanque, né, de área de serviço, máquina de lavar. E por fim, né, para a última parte da planta baixa, seria reforçar essas linhas, né, e aí já aparece as espessuras corretas, já aparece o beiral tracejado, já aparece cota de nível, já aparece cota dos ambientes, a linha de corte, que nesse caso aí não está atravessando a planta inteira, né? Só um tracejado nas extremidades, e o nome dos ambientes. Além de que eu preciso mostrar a área quadrada dos ambientes aí na planta. Então, o que deve conter nessa planta baixa? A disposição cotada dos ambientes, nós vimos agora, cota dos pisos, né, nível do piso, a localização de portas e janelas, né, indicação de tipos de piso, no caso, se eu tiver uma planilha de esquadrias, eu já posso colocar, né, as especificações, espessura de parede, eu posso colocar nas especificações, a localização dos aparelhos sanitários, hidráulicos, áreas molhadas, né, de equipamentos hidráulicos, móveis, se for uma planta baixa, layout, enfim. Para a representação das paredes, eu tenho 15 centímetros para a externa, né, se for bloco cerâmico, 20 centímetros para a interna, se for bloco cerâmico rebocado, ou bloco de concreto, né. Então, você pode ver que a parede de alvenaria são aquelas linhas mais grossas e a parede de concreto é aquela parede mais cheia. E a meia parede ali é um traço médio, onde eu digo a altura que ela vai ter, tá? Para as representações de portas, eu vou ter as paredes interrompidas pela porta, eu posso colocar lá já o tamanho da porta vezes a altura ou criar uma planilha de especificações de esquadrias, tá? Usa-se ali, né, os 10 centímetros quando as paredes forem de esquina para boneca, isso daí já é padrão. E aí colocar as soleiras, né, um traço fino, que é aquela parte de granito, né, de passagem entre os ambientes. Para as janelas, a gente já vai ter, né, como nós cortamos ao 1,5 m, uma janela cortada com diferentes espessuras, aí a espessura da parede mais grossa, o peitoril com traço médio, e eu posso ter a especificação da janela no próprio desenho ou criar uma planilha de especificações dessa janela, não é? Já a representação gráfica do banheiro já faz ser diferente, né? Porque o peitoril dessa janela já é maior, já passa de 1,70 m, 1,80 m. Nós fizemos o corte da planta baixa a 1,5 m. Então, ele vai aparecer como tracejado, por ser um objeto invisível quando eu cortei. Ele foi eliminado, esse basculante, nessa janela do banheiro. O peitoril é acima, né, do plano de corte da planta baixa. Então, vai aparecer tracejado o limite da janela e o vidro, ok? E aí, outras representações de janela aqui. Eu vou ter a janela pivotante, vou ter a janela de correr, né? Ou porta também, pode ser a mesma representação. A janela tipo camarão ou sanfonada, ali basculante, guilhotina, estão representadas como corte e as outras estão representadas como planta, ok? Pode ser levado em consideração desse jeito também para portas, ok? Para as cotas de nível, o que eu vou ter
seriam as diferenças de nível entre área molhada e área seca, né? E aí, quando eu tiver um sinal de mais ou menos, significa que está acima do nível da rua ou abaixo do nível da rua. O positivo é acima, abaixo é abaixo do nível da rua, ok? Para banheiro, normalmente a gente tem um piso mais baixo que os da sala e dos quartos, né? No caso das áreas sociais. A varanda, mesma coisa, né? As áreas externas são mais baixas. O piso é bom que você decida, né, das especificações, qual o tamanho das lajotas que você vai colocar, mas as achuras não podem ser muito densas, né? Se forem, tem que se deixar um espaço em branco para deixar o texto, né, a área quadrada, a cota de nível bem visível daquele ambiente. Se for necessário você colocar uma lajota muito pequena, né, ou um piso muito pequeno. Para os equipamentos hidráulicos, a gente não vai ter muito problema, porque nós já temos gabarito para o desenho à mão, que é o D7, de equipamentos hidráulicos. E no CAD, né, no AutoCAD, a gente já tem esses blocos prontos, que é só inserir o bloco, e aí você já aloca na planta baixa, onde vai ter esse tanque, chuveiro, cuba da cozinha, pia e etc e tal. Para os elementos não visíveis que nós comentamos antes, né, aí nós vemos um exemplo de caixa d'água na extremidade superior dessa planta. A iluminação zenital, que seria aquela iluminação que ocorre em shopping, né, que a gente consegue ver o céu, onde tem um vidro. O basculante lá no cantinho, a escada que foi cortada acima de 1,5 m, né, tracejada. E o beiral ali tracejado também, que são os elementos invisíveis, né, quando a gente cortou 1,5 m, eles não vão aparecer, ok? Por fim, né, para terminar essa planta, nós temos que colocar o texto, que é a identificação do ambiente, né? A área quadrada do ambiente, a cota de nível do ambiente, né? A altura dessa letra é 3 a 5 milímetros, isso para ir para a parte da mão escrita, né? Na escrita, na planta-mão. No AutoCAD a gente já consegue colocar esse tamanho, né, padrão. E colocar o tamanho das portas e cotas aí. Para a próxima aula a gente vai aprender um pouco mais de cota, ok? Até mais!